terrível espinho do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Outro lado eu vi meus pedaços do chão, minha alma vagava na escuridão. Nas garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo, voltei a viver. Eu hoje estou bem, só um dia de sono, mas já fui embora. Fui barco à deriva, fui sem lua, verão sem calor. Mas já fui engano, já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus conservou. Muito bem, graças a Deus. Coração quebrado, Jesus consertou. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Muito bem, estamos entrando com essa live no ar para você, trazendo mais um texto bíblico da palavra de Deus para lhe evangelizar, para nós meditarmos na palavra do Senhor. Hoje é a carta de Paulo aos Romanos, capítulo, e a partir do versículo 12, acompanhe conosco, compartilhe, inscreva-se no canal, seja um participante conosco em nome de Jesus de Nazaré. Muito bem, um abraço a todos vocês e estamos aqui, vamos levando pela fé a santa e gloriosa a palavra de Deus. Esse programa tem o intuito de ler a Bíblia para a sua meditação e ficamos na dependência de Deus. Se Ele nos der a palavra, nós falamos a palavra. Então vamos assim, capítulo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. A figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida.
Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Graças a Deus. Meus amigos, ouvintes que nos ouvem neste momento, em que estou lendo para você, transmitindo a leitura bíblica da Santa Bíblia Sagrada, para te esclarecer, na medida do Espírito Santo, a palavra. E assim você vai alimentando-se da palavra de Deus. Você, nesta noite, está sendo beneficiado com a graça e a misericórdia de Deus por meio do trabalho, o seu roçado, no transporte ferroviário, rodoviário, aéreo. Você pode receber a mensagem da palavra de Deus. Esse trabalho é apresentado exclusivamente esse horário, justamente para aqueles que têm necessidade de ouvir, que precisa ouvir essa mensagem nesta hora. Então, meus amados irmãos e ouvintes, nesta hora em que estamos apresentando esse trabalho, lendo aqui a Bíblia com você, capítulo 5 da carta de Paulo, escrevendo à igreja que estava ali em Roma. O Evangelho chegou em Roma por meio do apóstolo Paulo e ele evangelizou toda aquela potência mundial na época e conseguiu ganhar toda Roma para o Evangelho de Jesus. Mas Paulo fez a parte dele evangelizando. Então ele inicia aqui dizendo à igreja que estava em Roma: como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Era necessário que Paulo estivesse esclarecendo aos irmãos ali na igreja em Roma. Ainda eles não tinham a certeza do processo santificativo por meio do Evangelho de Jesus, a razão pela qual o Evangelho teria que atingir a todos. O Evangelho teria que alcançar a todos os homens, sem fazer diferença de cor, raça, língua, mas de uma maneira abrangente, viesse esclarecer aos nobres e aos pobres, aos pretos e brancos, religioso ou não. Ele coloca aqui todos em uma mesma situação. Por isso que ele começa explicando, dizendo que por um homem entrou o pecado no mundo.
Claro, Paulo está formando aos romanos que um dia, lá no Jardim do Éden, o casal que Deus havia colocado ali, Deus fez o jardim, plantou o Senhor o jardim, e ambos ali, lhe deu instruções do que podia e do que não. Não foram felizes, pois um dia eles desobedeceram. Diz ali, aqui diz que por um homem veio o pecado a todos os homens. Meu irmão e amigo que nos ouvem, veja bem, Deus que fez o jardim, que colocou o homem, agora estava vendo o projeto desmoronar. E aqui diz que por meio de um entrou o pecado. E com o pecado a morte passou a todos, sem exceção, a todos os homens. Diz a Bíblia, Deus olhou dos céus à terra e não viu um justo, um justo sequer. O pecado por um, ele afetou a humanidade. Toda a geração vinda após Adão estava morta no pecado, pela ofensa no Éden. E diz que aqui a morte passou a todos, sem exceção, não ficou um sequer, ninguém é injustificável diante de Deus. Bem, havendo lei, no entanto, a morte desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. A morte reinou desde Adão até Moisés. Isso está nos dizendo que o pecado, ele matou o homem. No capítulo 3 de Gênesis, versículo 23, Deus disse, visto, o 22, Deus disse, visto que o homem é como qualquer um de nós, para que ele não lance mão sobre a árvore da vida que está no meio do jardim, e coma e viva eternamente, lançarei fora do jardim. Você sabe o que significa isso aí? O homem perdeu a presença de Deus. Porque diz lá no primeiro capítulo de Gênesis, segundo capítulo, que Deus visitava Adão todos os dias, pela virada do dia. Deus sempre visitava Adão. E houve um dia que Deus chegou para visitar Adão e não o encontrou. E Deus chama Adão e diz, Adão, onde estás, Adão? E isso repetiu, chamando Adão. E quando ele responde, ele disse, Senhor, eu estou escondido. Eu ouvi a tua voz soar no jardim. Ó, o
o privilégio que tinha o ser humano que Deus tinha criado. Ouvir ou ter a presença de Deus lhe visitando todos os dias. E agora o pecado fez ele sentir vergonha de Deus. E Deus chama ele e diz: onde estás? Temi, Senhor, ouvi tua voz lá no jardim, me escondi, porque eu estava nu. Quem te mostrou, Adão, que tu estava nu? Porventura tu comeste do fruto que eu pedi para que vocês não comessem? Ah, Senhor, comi. A mulher que o Senhor me deu, comeu e me deu, e eu também comi. Isso foi a desobediência que gerou a morte. O pecado gerou o pecado e o pecado gerou a morte. E que essa situação perdurou até que viesse a lei dada por Moisés. E quando veio a lei, então o homem agora passou a conhecer o pecado. O homem tinha morrido, mas não conhecia o pecado. Sem a lei, nunca o homem teria conhecido o pecado. E você me diz, então ele ficaria sem culpa? Não. Não ficaria sem culpa, mas não podia se voltar para Deus. Continuava culpado. E ele não conhecia o pecado. Mas um dia teria que ser julgado, mas não era julgado pelo rigor da lei, porque não havia a lei. E sem lei seria julgado. Eu sempre tenho dito, tenho falado que no juízo final, na prestação de conta do homem a Deus, vai ter 3 etapas. A primeira é de Adão até Moisés, sem lei. Um homem julgado sem lei. A segunda será de Moisés até a Cristo, julgado pela lei. E a terceira é a do Evangelho. O homem agora conhece o Evangelho, será julgado conforme o Evangelho. Justa retribuição. Então a morte matou, reinou até Moisés. Moisés veio anunciar a lei das ofertas, das oferendas, dos sacrifícios, dos holocaustos. E você sabe para que era utilizado esses métodos, como o holocausto, a lei do sacrifício, a oferenda, o sangue de touro, a novilha, o carneiro, o cabrito. Você sabe por que isso? Essa oferenda utilizada sobre a lei levítica seria para apaziguar a ira de Deus sobre a humanidade pecadora. Então se oferecia o sacrifício e ali acalmava a ira de Deus para que o homem não fosse destruído, até que viesse o definitivo, a graça, porque diz lá em Hebreus 10 que é tendo a lei a sombra das coisas futuras e não a imagem exata. Então a lei era um aio, quer dizer, uma ponte em que conduzia o homem até chegar ao Evangelho, até chegar a Cristo. Então diz: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Não tem tanta gente bonzinho
Quer dizer assim, não mata, não rouba, não adultera, não tal, não fez isso. Adão não fez. Adão não teve inveja, não teve homicídio, a calúnia, o mexerico. Não teve com Adão. Meu irmão, e o que foi que Adão fez? Que isso causou uma devastação enorme na vida da humanidade. Desobediência. Deus disse a eles: não o coma. Mas uma voz simplesmente encantadora de uma serpente travestida que seria puramente Satanás travestido de uma serpente, de um corpo, como o diabo seria um ser espiritual, para ele ser manifesto e para que ele fosse visto, teria que ter um corpo físico, e esse corpo físico que ele recebeu foi de uma serpente. E mesmo com esse corpo de uma serpente, ele conseguiu enganar os nossos antigos pais lá no Jardim do Éden, fazendo isso gerar a morte, ou gerar o pecado, para o pecado gerar a morte para todos, e não exclusivamente para uma parte das pessoas. Com isso, aí ele assegura: todos pecaram. Meu amigo, meu irmão, para pecar, o adversário das nossas almas, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 4, e o versículo 4, que ele se transforma em anjo de luz. Ele se transforma em anjo de luz para enganar. Quanta gente acha que o diabo ele só pode aparecer na forma de um lobisomem, de um porco, de uma vaca preta, de um cachorro feio. Você está totalmente enganado, meu irmão. Ele pode se vestir da forma que ele entender, que ele achar que deve, que seja proporcional para o engano. Ele pode aparecer na fisionomia de um parente seu, de um filho, da esposa que morreu, do esposo que morreu, de um... E com isso, ele vai enganando. A Eva foi suficiente no corpo de uma serpente. E isso fez a maior tragédia da humanidade, fazendo a maior mortandade espiritual. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um homem muitos morreram, pela ofensa de um morreram muitos, ou morreram todos. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Paulo estava dizendo: ó igreja romana, ó igreja que está em Roma, se o poder do pecado na vida de um homem matou a todos, por que não a virtude e a misericórdia na vida também de um homem não pode perdoar a todos? Claro, excessivamente, com exceção, só para aqueles que querem. Não é que Deus não quer a todos, mas todos não querem a Deus. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa.
na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Você está entendendo? A morte veio de uma ofensa. Um só fez a ofensa, mas logo todos morreram. Mas a justificação, mas a libertação veio por conta da ofensa de muitos. Meu caro irmão, o amor de Deus foi tão grande, que diz a Bíblia, de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, disse, não pereça, ele disse, mas que tenha a vida eterna. A ofensa de um fez todos morrer, mas a obediência de um, Jesus de Nazaré, lá na cruz do Calvário, salvou. Pois assim como por uma só ofensa sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça, que foi a morte de Jesus lá na cruz do Calvário, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Você, eu, nós podemos ser justificados pelo ato de fé do sangue de Jesus, que foi jorrado lá na cruz do Calvário, para que o meu pecado, o teu pecado fosse perdoado e nós fôssemos justificados. A tua culpa foi perdoada, a minha culpa, a nossa culpa foi perdoada. Então diz assim, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Logo todos morreram, mas pelo ato da justificação por meio da fé em Jesus, todos podem se tornar justos ou sem culpa diante de Deus. Isso é para os que crêem na palavra do Senhor. Quantos não acreditam assim? Acreditam que depois da morte pode ser julgado em um lugar chamado purgatório. Não, meu irmão. Aqui está dizendo que o juízo veio sobre todos pela desobediência de Adão, mas a justificação só por meio de Jesus. Claro, para os que querem. Por isso, logo você pode se tornar justos diante de Deus. Pela morte de Jesus, lá na cruz do Calvário, e você reconhecendo isso em sua vida, permanecendo, cumprindo com o seu dever de cristão, buscando a presença de Deus. Agora, o homem que faz isso, aquele que é justificado, é um daqueles que estava fora do jardim. Fora do jardim, como diz que Deus lançou o homem fora, significa sem a presença de Deus. Mas quando ele retorna para Deus por meio da sua palavra em Jesus Cristo, ele agora retorna para o jardim. E ele tem agora o privilégio de sentir a presença de Deus todos os dias, se for o caso, se ele buscar. Por isso Jesus diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28,
ele faz um convite para voltar, o homem voltar para a sua presença. E ele diz: vinde a mim, todos, olha, todos, sem exceção, todos que se encontram cansados ou oprimidos, ele disse: e eu vos aliviarei. Oh, meu irmão, meu amigo, você pode auto se justificar e dizer como aquele moço que perguntou a Jesus: mestre, eu hei de fazer para herdar a vida eterna, ou para entrar na vida eterna? Jesus disse a ele: guarda. Ele disse: não adulterarás, não matarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos. E Jesus mostrou, citou para ele. E ele disse: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. O Senhor Jesus olha para ele e diz: mas ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. O que é que você pode dizer? Irmão, e para ser perdoado precisa vender tudo o que tem? Não, irmão, não é isso. Mas o que Jesus sabia que no coração daquele homem tinha uma arrogância, tinha um amor pelas coisas que ele possuía. Ele estava apegado às riquezas desse mundo. Por isso que Jesus lançou para ele esse convite: vende tudo o que tens. Porque o maior mandamento que a Bíblia diz que tem é o amor. E ele amava mais ao dinheiro do que a Deus. Por isso diz a Bíblia: amar ao Senhor teu Deus. É o segundo mandamento. Era 10, Jesus encerra-se em 2. O primeiro: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo: e ao próximo como a si mesmo. Se o mandamento se encerrava em 2, ele não tinha nenhum desses 2. Aí, é assim que a coisa funciona. Então logo ele se retirou. Assim, pela obediência de um, muitos são feitos o quê? Justos. Olha o que ele diz: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, para mostrar o pecado ao homem. Ele disse: ó, igreja romana, deixa eu explicar a vocês. Veio a lei para esclarecer a mente humana o que é pecado. E com isso, superabundou o pecado, aumentou o pecado. Ele disse: mas onde o pecado abundou, aumentou, muito mais superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A morte veio com força, mas a maior força veio a vida por meio de Cristo, para resgatar a tua vida, a minha vida, a tua alma, a minha alma. Então, nesta noite, que esta palavra ela funcione em tua vida como um retorno daquele que está fora do jardim para o jardim, para a presença de Deus.
Não se esqueça que eu citei aqui onde Jesus disse: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos. Diz que Jesus Cristo veio para libertar o homem do pecado, transformar o coração, a alma, preencher as lacunas, satisfazer o espírito, desejando-se que o homem se arrependam dos seus pecados, se converta ao Senhor. Como eu disse anteriormente, o homem que auto se justifica, ele diz: eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu não adultero, eu não faço, eu não aconteço, e sai dizendo uma relação de coisas. Tudo bem, mesmo não fazendo isso, você precisa automaticamente de Jesus, de qualquer forma. Vou te mostrar uma coisa aqui em Atos 10, que você não é melhor do que esse homem, e ele precisava ouvir a salvação. Será em Atos dos Apóstolos 10, uma história bem conhecida. Eu quero que você examine e pense, pelo menos, se você tem essa característica. Veja o que diz. 10, versículo 1. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio. Agora veja as características. Centurião da corte chamada Italiana. Veja as características do versículo 2. Piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Você é assim? Você é como esse centurião aqui? Temente, piedoso, temente, gostava de dar esmolas e gostava de orar. E não conhecia o Evangelho e nem era judeu, era um gentil ele, era um desconhecido da fé. E ele praticava isso. Foi a razão que chamou os olhos de Deus para manifestar naquele homem o Evangelho pela primeira vez, contrariando os judaizantes. Agora mostrando que o Evangelho veio para todos. Ele podia dizer: eu não preciso, porque eu não faço nada errado. Eu já faço tudo certo, não preciso do Evangelho. Não. Então aparece o anjo a ele e disse: manda chamar a Pedro, que está em Jope, próximo da praia, na casa de um homem chamado Simão, o curtidor. Chama ele e ele vem aqui e vai te dizer o que tu deve. Você está entendendo? Quer dizer, mas você encontra também lá na cruz do Calvário um homem, um malfeitor. Veja que o Evangelho, como ele atinge, um malfeitor que estava na cruz, pendurado para morrer, da mesma forma que Jesus. Dois malfeitores. Veja que um zomba, mas o outro diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe dá um parecer favorável e diz: hoje estarás comigo no paraíso. Para aqueles que acreditam em Jesus, que confessam Jesus, tem um paraíso. Volta, está fora do jardim e volta para o paraíso, que é a presença, com direito à presença de Deus. Mas para isto você precisa reconhecer os seus erros. Aí você diz: mas eu sou uma pessoa bacana. Sim, não importa.
sabe que você está debaixo da condenação lá do Jardim do Éden. Você, por mais santo que você seja, que dê esmola, que não mate, que não roube, que não adultere, que não faça isso ou aquilo outro, mas você está com a condenação lá no Jardim do Éden. Agora, lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, aí Paulo dizendo aos próprios romanos, ele diz: portanto agora, para vocês que aceitaram Jesus como Salvador, que se arrependeram dos seus maus caminhos, ele disse: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas ele ainda colocou uma vírgula assim, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esta expressão, não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque é considerado a lei é carnal. E o Evangelho é considerado o Espírito. Por isso disse Jesus a Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João: os que é nascido da carne, ele disse, é carne. Mas os que é nascido do Espírito, é Espírito. Por isso que ele disse: é necessário, pois é nascer de novo. Quer dizer, quem nasceu sobre a lei, quem viveu sobre a lei, vive sobre a carne. Mas quem obedece e segue o Evangelho, obedece ao Espírito. O Evangelho é a lei do Espírito. A lei de Moisés era a lei da carne, mas em Cristo Jesus é a lei da vida, que agora o homem trata-se de uma nova criatura. 1 Coríntios 17, capítulo 5, versículo 17, bem conhecido esse texto na palavra de Deus. 5:17, 2 Coríntios 5:17, é bem conhecido, mas veja o que ele diz. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Paulo estava dizendo aos romanos: vocês agora são novos, nasceram de novo. Então logo vocês agora, andando em novidade de vida, vocês não estão mais, vocês agora são nova criatura. As coisas velhas, quer dizer, todos os pontos da lei, as ordenanças da lei, os romanos convertidos ao Evangelho estavam livres das ordenanças. Não eram mais agora cativos, porque eles eram nova criatura, haviam nascido de novo, estava na lei do Espírito de vida. Porque aonde o pecado reinou, superabundou a lei, a graça, a misericórdia de Deus. Por isso essa palavra nesta noite fica para a tua meditação, para que tu não se prenda a uma religião, para que você não se prenda a um comportamento de forma alguma, mas que você busque a verdadeira justiça dada por Deus lá na cruz do Calvário,
mas para que você seja um homem, uma mulher, um jovem, uma senhora, um senhor livre de verdade, para agradar ao Senhor Deus do céu. Guarda essa palavra em teu coração. Ela vai te fazer crescer espiritualmente. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Oramos assim dizendo: Pai que está no céu, no nome do teu amado Filho, o nosso Senhor Jesus. De mim mesmo não a posso compreender, mas o Senhor, por sua infinita compaixão e misericórdia, abre a mente e o coração para que essa pessoa, ao ouvir essa palavra, ela receba o dom do Espírito Santo para discernir e compreender, confessar os seus pecados, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e ter uma vida próspera, agora de retorno ao jardim do Éden, o jardim de Deus, que significa a presença de Deus na sua vida, para obedecê-lo, para esperar a vinda de Jesus. Pai, no nome do Senhor, eu te agradeço agora. Amém.